né? Mas o bicolor estadual está anunciando contratações e tal. Aliás, uma pegou todo mundo de surpresa e caiu no bid. Vamos colocar na tela aí quem é o cara. Atacante Denilson, ele que estava jogando aí no Botafogo da Paraíba, 1,90 m o caboclo. Assim, é aquele cara que é para substituir o Diogo Oliveira. Não vai chegar. Eu não consigo imaginar ele jogando junto, a não ser aquele contexto de desespero, final de partida, bota as duas torres lá no meio e chuveirinho de qualquer jeito. Tivemos momentos como esses, né? O que o técnico fez essas alterações, colocando até então o Benítez quando estava na equipe. E a gente viu aquela confusão, inclusive com lances de claramente era o Diogo que ia, aí o Benítez apareceu. Então, assim, você colocar dois jogadores com essa característica de cabeceio, eu não consigo enxergar a tendência de funcionar. O ponto é, tivemos jogos com a ausência do Diogo Oliveira, né? Então, quem sabe já é pensando nessas situações. Pode ser uma das possibilidades. Lembrando, esse foi o nome que saiu ontem no boletim informativo diário da CBF, que é onde diz quem é que está livre ou não para jogar. E o detalhe, a janela se fechou ontem, 11 horas e 59 minutos. Quem não entrou nessa lista aí não joga mais, pelo menos por Leão e Papão aí nessas contratações. Até pode jogar. Porque, assim, o bid... Transferência nacional, né? Não, sim, não, calma. O bid, Danilo, ele se refere aos jogadores que estavam vinculados a equipes. A qualquer equipe. Boa lembrança. Agora, o cara que tiver sem contrato vigente... O que tiver sem contrato vigente, como é o caso do Taxides, que ele nem sequer ainda tem CPF no Brasil, ele não está vinculado a nenhum clube, aí sim, o bid vai ser divulgado em breve... E tanto prova que poderemos ter essas contratações, mas de jogadores que não estejam vinculados em equipes. Tanto prova que está sendo cogitado nas redes sociais, eu não tenho a confirmação exata desse nome, que é com relação ao Thiago Marques do CSA, atacante. Porém, eu tenho um detalhe, como chegou o Denilson e tem a mesma característica, eu acredito que seja muito difícil ele vir para cá. Não bate muito aí, não. E olha, aí sobre o Denilson, eu conversei com uma pessoa lá do Botafogo, sobre a qualidade dele e tudo. Aí ele me disse assim, Magno, o tempo vai dizer. Oh, caramba. É aquele famoso, não avisaram pra gente, a gente não vai avisar pra vocês. É quase isso, mais ou menos, né? Enfim, vamos colocar na tela aí, já que a gente tá falando de contratações bicolores, uma espécie de um balanço aí de contratações feitas pelo Frontini, Carlos Frontini. Carlos Esteban Frontini, ele é argentino, pouca gente se liga nisso. Essa daí é a primeira leva, tá? De jogadores que foram contratados no primeiro momento ali daquela janela. A gente vai mostrar ali de zagueiros, Thalisson e Thiago Heleno. Meio campista a gente tem o Anderson Leite e Ronaldo Henrique. Eu até acho que o Wendel poderia ficar ali, mas ele joga de ponta também. Denner, tem também ali o Vini Faria, tem o Peterson, Diogo Oliveira e Garcês. Esse quadrinho aí são as contratações anteriores, são 10 jogadores. Soma aí o João Marcos, o que chegou agora, meu Deus do céu. Ramon Vinícius. Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo e agora esse Denilson. que foi anunciado, o Denilson. Então, são 14 contratações do técnico Carlos Frontini, né? Do executivo. Do executivo Carlos Frontini. E o ponto aí é o seguinte, né? Que foi até o que eu coloquei. Tu imagina se tivesse dinheiro. Agora, a questão aí é a seguinte, né, também. Isso tudo, ele foi para o mercado, desde o primeiro momento, sem aquele orçamento para chegar e trazer quem, vamos dizer, a primeira opção. Porque a gente sabe que na hora desse momento de você ir para o mercado, você tem o plano A, o plano B e o plano C. Geralmente, esses jogadores que vieram para o Paysandu já são do C para baixo, Eliane. Então, eu acho que, inclusive, a expectativa ela até cresce um pouco mais, né, dessas contratações que foram apresentadas, que a gente ainda não viu jogar, apesar de formações aqui e ali. Mas vamos lá, grande parte dos nomes, hoje, titulares da equipe, né? A própria dupla de zaga, por exemplo, o Thiago Heleno já assumiu a titularidade. E Denner, o Anderson talvez, Leite, exatamente. Na cabeça do Claudinei, pelo menos. O Ronaldo Henrique já é a substituição direta. Né? Ali na frente, lá na ponta, a gente já vê também essa rotatividade. Garcês e Diogo Oliveira fechados também, né? Exato. Então, assim, já fica a expectativa de, no momento que ainda assim o Paysandu tinha um orçamento abaixo, a situação já era complicada, o Frontini, junto ao Cauê, conseguiram trazer esses nomes, né? Principalmente hoje o Garcês e o Diogo, que são peças-chave do Paysandu, vamos colocar desta forma. Então, o torcedor já fica na expectativa de que esses que chegaram agora e ainda não estrearam, sejam também os salvadores da pátria, digamos assim, como o Garcês e o Diogo. Agora
Como diz Saulo, Super-Homem, Batman e um pouco mais. Pois é, o problema é Que que no isso? momento que esses 10 foram trazidos, o mercado estava aberto, o Paysandu não tinha muita condição financeira. Nesse momento, associa a má situação financeira com pouco tempo contratando o que dá e o que tem. Porque se a gente for analisar, por exemplo, o Carlos Eduardo, que a gente vai já ouvir, ele vem do ABC, que é um time que foi rebaixado para a Série D. O João Marcos, ele é da Aparecidense. É o que mais tinha minutagem. Mais minutagem, mas ele caiu na Série D nas oitavas de final. O Denilson, que vem do Botafogo da Paraíba, Botafogo não classifica né, para o mata-mata. Então, assim, pelo menos coletivamente falando, esses atletas que estão vindo são atletas que não conseguiram êxito nas suas equipes. Pode até ser, a gente não consegue acompanhar tudo, que individualmente eles fossem uma exceção, mas coletivamente a coisa não estava funcionando. O único, Danilo, aí que até não entendi o porquê ele ter vindo para o Paysandu, a proposta deve ter sido boa, porque o Figueirense ele passa, né, para a próxima fase. Ele avança de fase, que é o Ramon Vinícius. Mas é aquilo que a gente vinha falando desde o começo da janela. Até a Eliane, quando perguntava aqui, citava, quem seriam as opções que o Paysandu poderia contratar. Eu bato sempre na tecla. É até uma frase que a minha mãe me fala: meu filho, se contente com o que tem. É o que dá, é o que tem. É o que dá, é o que tem, porque no momento é complicado. E O Figueirense não classifica, não classificou, tá? Ele né? fica naquele limbo De novo, ali. né? Ele fica naquele limbo dos não rebaixados e não classificados da Série C. E ainda tem outro ponto para a gente pensar. O Paysandu pensou agora em jogadores coletivamente ou individualmente? Porque vamos lá, H6 e Diogo Oliveira, para mim, são jogadores individuais. Ou seja, chega para resolver. Joga a bola no pé dele, deixa no 1 contra 1, deixa para definir. Então, é entender também o que vai ser o contexto agora. Engrenagens para ajudar coletivamente ou engrenagens individuais para se destacar, para tentar resolver, joga no pé e define. Então, ainda tem esse estilo que a gente ainda vai entender um pouco mais quando a galera começar a entrar em campo. Mas agora um ponto a se ressaltar, que todos esses 4 jogadores estão aptos e com condições de jogo para, se quiser, até o Claudinei, utilizar na sexta-feira. Vierem em atividade. Todos no os último 4. jogo, aliás, eu fiquei na expectativa do João Marcos e o... Meu Deus do céu, por que está falhando? Carlos Eduardo, pelo menos irem relacionados. Não foram. Aliás, falando em contratação e falando no Carlos Eduardo, é ele quem vai falar com a gente, falando um pouco das características dele que ele vai emprestar ao Paysandu. Muita força de vontade, né? Chute ao gol, ajudar na defesa também, no ataque. E muita força de vontade e raça, né? Isso que me define e espero fazer isso também com essa camisa. Rapaz, se essas coletivas de apresentação fossem, né, parâmetro que a gente vai ver depois, tá tudo lindo. Eu nunca vi um cara chegar e falar alguma coisa, vamos dizer assim, ruim dele. Eu sou um lateral direito que dribla bem, quando vai na linha de fundo eu sempre só cruzo ali do outro lado da bandeirinha, entendeu? Ninguém chega nesse momento sincerão, né? Então, é o que tá... Aliás, isso daí eu vou até jogar no peito dele. Foi sugestão do Dori Edson, nosso editor. Se jogar do jeito que fala, irmão, essa que é a questão. No ABC, ele não vinha sendo utilizado por questões ali de algumas faltas bobas e cartões vermelhos que estavam prejudicando o time. Mas me trouxeram a informação que é um cara que ele é muito bom na bola parada. E por isso eu retorno ao que falei agora há pouco. O tipo de contratação, qual é a visão daqui para frente? É montar uma engrenagem coletiva ou trazer peças que individualmente podem conseguir ajudar o Paysandu? Porque vamos lá, hoje o Paysandu não tem esse cara da definição da bola parada. Né? O Denner não é o que pisa na área, o Heverson vai, mas chuveirinho. Chuveirinho, não é definição. Então, é entender também qual é a didática, como a gente já falou. Hoje, o mercado do Paysandu, o ERA, que já fechou, é o que dá o que tem. E aí, você vai procurando estratégias aqui e ali. Eu acho muito difícil, nessa reta daqui para frente, você pensar no coletivo. É muito complicado, porque aí você mexe com mais de uma peça e o Paysandu não teve tempo nem dinheiro para isso. Então, eu consigo enxergar jogadores que têm essas capacidades individuais, técnicas, que podem se destacar ali num lance e contexto de jogo.